Olá, voltei essa semana com mais um caso famoso e esse é um caso assim digno de novela das 9, com várias reviravoltas e muito interessante para quem além para quem estuda, né, o direito de família e também para alertar as pessoas que isso que eu tô dizendo aqui sempre, desde que eu comecei esse Instagram, que as pessoas têm que se prevenir e elas têm que regularizar a situação delas, porque numa situação como essa que eu já vou explicar, vocês vão ver a falta que fez as coisas estarem bem esclarecidas e bem dispostas, inclusive documentalmente. Tá? É o caso da dona Anita Harley. Dona Anita Harley, ela é, para vocês terem noção, só uma bilionária que detém 48% das ações da empresa das Casas Pernambucanas, né? E ela era presidente, né? Do grupo aí Pernambucanas. Tá? Ela que tocava e ela tinha até um apelido que era a Dama de Ferro do Varejo. Então você veja que era uma pessoa extremamente firme para ser uma mulher, para tocar um negócio forte, um negócio muito rentável e grande, enorme, dessa proporção. E mesmo assim, infelizmente, tá numa situação muito delicada, tá? Por quê? Porque desde 2016, ela teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral, e ela está em coma desde então. Então, ela está há 6 anos em coma, tá? E aí que começa o imbróglio. Por quê? Porque existe uma disputa judicial de poder sobre os cuidados, né, com a saúde dela, sobre o patrimônio, obviamente, sobre quem está tomando conta da empresa, enfim. A princípio, a dona Anita, ela não era casada e ela não tinha filhos, tá? Para deixar claro. Os pais falecidos, ela deixou um testamento vital. O que é um testamento vital? É um testamento em que você pode deixar disposições para questões médicas e até administrativas, se você estiver em caso de incapacidade, né? Incapacidade civil. No caso da Anitta, da dona Anita, ela está, né, consciente, incapacitada, e ela deixou nesse testamento vital 2 pessoas para cuidar do que ela entendeu importante para ela ali. Uma pessoa que era assessora dela, que trabalhou com a mãe dela, que trabalhou muitos anos com ela, que é a dona Cristine Rodrigues, e um senhor que também já era contador dela, da família dela e da empresa por muitos anos, o senhor Toshio, salvo engano esse nome, para cuidar do patrimônio. Pois bem, ela foi interditada, porque quando a pessoa... Então, assim, você vê, várias coisas têm que ser feitas nessa situação. Primeira coisa é interditá-la, porque ela não tem condição de assinar mais, não tem condição mais de gerir nada da vida dela, obviamente. Então, ela foi interditada e esse testamento foi trazido a público, né, em juízo, e ele foi validado e assim se deu de a dona Cristina cuidar das questões da saúde dela. Ela está internada no Sírio e o seu Toshio das questões financeiras. Pois bem, aí chegou agora não, né, já tem um tempo aí, começa a disputa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, uma outra pessoa, uma outra senhora chamada Sônia Suzuki, que morava na casa da dona Anita, e parece que ela era a governanta ali, ela
entrou com um pedido de reconhecimento de união estável, porque assim, e também o filho dela entrou com pedido de reconhecimento de maternidade socioafetiva. Olha só. Então, assim, ela não tem nenhum herdeiro necessário, que seria ou os pais dela, ou se ela tivesse filho, né? Ou se ela fosse casada. Então, assim, a princípio, ela não tinha nenhum herdeiro necessário. Então, quem seriam os próximos, né? Seriam os irmãos, né? Os colaterais que a gente fala, que não são herdeiros necessários. Aí vem esse filho da dona Sônia e pede o reconhecimento da sociedade maternidade socioafetiva e consegue. Aí eu te pergunto, como é que ele conseguiu reconhecer? Porque assim, pelas reportagens, ninguém da família, nem os amigos, tá? Porque a família pode falar, né, tinha interesse e tal, né? Mas nem os amigos da dona Anitta tinham esse conhecimento de que a dona Anitta tinha o rapaz como um filho, tá? Parece que ela pagou os estudos dele, porque a mãe dele trabalhava e morava, ela era uma espécie de governanta lá, trabalhava e morava lá. Então, diz que ela não fez isso só por esse rapaz, ela fazia isso para vários filhos de funcionários, de ajudar, de pagar estudo, de pagar plano de saúde, inclusive, e tal. Dizem, né, que o processo é justiça, agora a gente tem que seguir, né, o que estava nas reportagens, de que nenhum parente foi chamado para esse processo, o que eu acho estranho. E também, assim, quem serviu de testemunha foram 6 funcionários da empresa, que também é um pouco estranho, né? Então, o que acontece? Os irmãos estão contestando isso, mas parece que já foi até em segunda instância. Não sei as provas que ele juntou, mas no meu entendimento, a maternidade socioafetiva ou paternidade, ela não é só uma questão de olha, eu pago teus estudos, você mora comigo, você e sua mãe moram comigo, então eu vou pagar seus estudos. Parece que teve um estudo ali psicossocial em que se declarou que aquela relação que existia ali era familiar, não ainda reconhecendo a dona Anitta como uma relação de união estável com a mãe dele, mas dizia-se que ali tinha uma relação familiar, porque se morava junto, enfim, não sei quais os termos que foram utilizados. Porém, eu penso, além de tudo isso, tem que ter, para ter a maternidade ou a paternidade socioafetiva, você tem que ter publicidade. É a mesma coisa da união estável. As pessoas têm que ter em volta, tem que ter esse conhecimento. Olha, eu sei que aquele rapaz é o filho da dona Anitta. Hoje é possível que seja reconhecido, 2 pessoas tenham um nome de união estável, 2 nomes de 2 mães, 2 pais. É possível, sim. Mas não basta você só pagar as contas. Não, você tem que ter o cuidado de pai e de mãe e reconhecer perante a sociedade que você convive que essa pessoa é seu filho. E assim, ninguém da família, eu vi até primos falando, ou seja, pessoas que de repente nem teriam vantagem, né, em eventual testamento, e nem amigos muito próximos dela falavam assim, não, a gente tinha conhecimento que a dona Sônia era uma espécie de governanta, morava lá, elas tinham uma certa amizade, ela ajudou o menino sim, mas não que ela era uma mãe, né? Inclusive, a dona Sônia parece que entrou com um pedido de pensão alimentícia contra o pai e declarou que foi casada há 7 anos com o pai.
Então, assim, como é que ela viveu em união estável, mas estava casada?